Mais uma vez e agradecer aos visitantes que estão conosco, os pastores visitantes. Um deles é o reverendo Rui, lá em cima, Deus abençoe, pastor que vai, se Deus quiser, plantar uma igreja lá na Praia do Tombo, dos surfistas, igreja presbiteriana, e também é o pastor Batista, o pastor Luiz Manuel. Onde está o Luiz Manuel? Está aqui. É pastor da Igreja Batista do Centenário. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Então, Deus abençoe a todos que estão conosco. Vamos, nesse momento, ter mais um momento de oração e a seguir a palavra com o reverendo Hernandes. Aproveitar o tempo. Aí você ora e inicia. Se você quiser, você ora e inicia. A rádio está aqui, está ótimo. Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade, e a Tua Palavra é viva e poderosa, e nós queremos ouvir a Tua voz, mediante a exposição da Tua Palavra. Rogamos-te que Tu ilumines a nossa mente, que Tu abras o nosso coração, que Tu predisponhas a nossa vontade, e que o Teu povo seja edificado, e que a Tua obra avance no poder do Teu Espírito, para o louvor da Tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, é muito bom estar de volta, para partilhar mais uma vez com vocês a Palavra de Deus. E o texto que eu vou ler, nesta noite, está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Primeiro Samuel 28, vamos ler a partir do verso 3. A partir do verso 3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel,
inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas força e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Eu quero partilhar com os meus irmãos o tema: é possível os mortos se comunicarem com os vivos? É possível os mortos se comunicarem com os vivos? Mark Bubeck, no seu livro O Reavivamento Satânico, descreve a dramática realidade de que o Ocidente está numa corrida frenética rumo ao ocultismo. Nós estamos assistindo uma espécie de orientalização do Ocidente. O Ocidente cada vez mais se aproxima do sincretismo, do misticismo, cumprindo a profecia de Paulo de que os homens obedeceriam a ensinos de demônios. E certamente neste veio a consulta aos mortos, a necromancia se torna muito popular, porque as pessoas que não confiam em Cristo e não têm certeza de vida eterna, na hora da morte se desesperam. E elas querem saber como é que estão os seus entes queridos que partiram. Se estão bem, se estão sofrendo, se estão em trevas, se precisam de ajuda. E é exatamente por esse viés que entra a consulta aos mortos, o exercício da necromancia. É importante destacar que o Brasil é um canteiro fértil deste misticismo, desse sincretismo religioso. E uma das razões para entender e compreender esse avanço no Brasil é a popularidade literária de um dos maiores místicos desse país, talvez o homem mais conhecido fora do Brasil em termos de literatura, chamado Paulo Coelho.
Talvez prove essa tese o fato de tantos políticos não exercerem seu mandato sem antes consultar um pai de santo, uma mãe de santo, sem buscar tomar um passe num terreiro. Talvez por isso, muitos compositores e cantores brasileiros não compõem suas músicas, nem as apresentam em público, sem as buscarem esse tipo de orientação. Talvez por isso, as novelas, telenovelas brasileiras que são conhecidas e famosas no mundo, sejam tão eivadas desse tipo de prática. Talvez não é diferente por isso que Hollywood, na produção dos seus filmes, explore de forma tão agressiva esse misticismo tão radical. Quando eu olho, por exemplo, para a realidade brasileira, eu percebo que a comunicação com os mortos está em ascensão, muito embora pelo IBGE o espiritismo esteja em decadência. As últimas pesquisas do IBGE apontam um crescimento da igreja evangélica e um decréscimo da igreja católica e do espiritismo, nas cifras. Porém, a prática da consulta aos mortos está crescendo. E o Brasil é um território muito favorável a isso, por causa das nossas origens religiosas. O Brasil é um resultado desse caldeirão, não apenas de caldeamento de raças, mas de sincretismo religioso. De onde viemos? Do fetichismo africano, do fetichismo ameríndio, do kardecismo europeu e do catolicismo romano. E o que é curioso, e vocês que passando pela escola já leram um clássico da cultura brasileira, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, lembram-se que em torno de 2 milhões e 600 mil escravos vieram para o Brasil, com o braço de trabalho para a lavoura. E quando arrancaram os escravos do seu habitat, do seu continente, dos seus países respectivos, jogando-os num porão de um navio negreiro, trazendo-os para o Brasil, em aqui chegando, eles foram proibidos de expressarem a sua religiosidade, porque havia aqui uma religião oficial, e eles foram catequizados. O problema é que os seus senhores conseguiram dominar seus braços, mas não as suas consciências. Dominaram seus corpos, mas não a sua fé. E o que aconteceu? Os escravos, nas senzalas, nas praias, nas matas, ao som de seus tambores e atabaques, invocavam os espíritos ancestrais e mantinham acesa a sua crença. Chegou um momento em que a igreja romana, entendendo que não podia mudá-los, aliou-se a eles. E houve uma espécie de sincretismo nesse sentido. E o que acontece? Os santos católicos e os orixás começaram a coexistir nos mesmos altares. Por exemplo, São Jorge passou a ser Ogum, Maria passou a ser Iemanjá, Santa Bárbara passou a ser Iansã, São Jerônimo passou a ser Xangô. E ainda hoje, como acontece, vocês são testemunhas, na Bahia, unem-se os adeptos do catolicismo e do candomblé para cerimônias em comum. E é preciso dizer, queridos irmãos, é que é neste viés desse sincretismo é que brota o território favorável para a prática da necromancia. Eu, antes de entrar na exposição do texto propriamente dito, eu preciso levantar aqui alguns pontos para nós então entrarmos no estudo e exame desse texto. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você que a comunicação com os mortos é a alma do espiritismo. É o que mantém o espiritismo vivo. É essa ideia de que os mortos podem se comunicar com os vivos. A pergunta é:
O que é que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto? Primeiro, lá em Êxodo 22:18, Deus é categórico para dizer que a feiticeira não deixarás viver. Era um grave pecado a ponto de Deus recomendar pena capital para aqueles que praticassem a feitiçaria. Segundo, Levíticos 19:31, Deus diz assim: não vos volteis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Lá em Deuteronômio 18, versos 9 a 14, Deus é mais categórico, quando diz: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, deve existir entre vós, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Mas Isaías 8, 19 e 20, está escrito assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chorei e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? E é uma pergunta retórica. A favor dos vivos, se consultarão os mortos? E a resposta é não. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, os que andam nessa prática nunca verão a alva, jamais poderão ser salvos, a não ser que se arrependam. Mas o texto, para mim, no Novo Testamento, claro para isso, é Lucas 16, que vocês tão bem conhecem, do rico e do Lázaro. Vocês se lembram que o rico viveu a vida toda regalado em banquetes, nunca preocupado nem com a sua alma, nem com a sua família. Aí diz a Bíblia que ele morre, e ele é sepultado. E diz a Bíblia que Lázaro também morre, mas não diz que ele é sepultado. Possivelmente a sepultura de Lázaro, que era um mendigo, chagado e faminto, foi a sepultura dele, provavelmente foram os cães que lambiam as suas feridas. Mas Lázaro foi escoltado para o seio de Abraão. E o rico, sepultado, foi para o inferno. E no inferno, estando em tormentos, pediu socorro. E nem uma gota d'água lhe foi oferecida. E diz que havia um abismo entre os que estavam na bem-aventurança e estavam lá na condenação eterna. E agora, esse homem rico no inferno, de súbito é tomado por um ímpeto missionário. E aí ele pensa na família dele. E pede a Abraão para enviar Lázaro à sua casa, para falar com seus irmãos. E a resposta a ele é essa: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A resposta é essa: eles têm a Bíblia, eles têm a palavra. E o meio de Deus falar às pessoas não é pela necromancia, é pela Escritura. Tanto a lei quanto os profetas condenaram a necromancia. Mas aí, aquele que está no inferno contra-argumenta: não, pai Abraão, se alguém se levantar dentre os mortos e for ter com eles, arrepender-se-ão. Veja você que esse cara morreu, esse cara foi para o inferno, mas a teologia dele não mudou. Ele ainda está defendendo a tese que a comunicação de um morto com um vivo tem mais poder do que a palavra de Deus. Qual foi a resposta? Ainda que um morto ressuscite, ainda que alguém ressuscite entre os mortos, jamais serão persuadidos se eles não ouvem Moisés e os profetas. E aí o texto deixa claro uma coisa: a única chance de um morto falar com um vivo seria primeiro ressuscitar. Com isso o texto
peremptoriamente nega a possibilidade de um morto falar com um vivo. Por quê? Para falar, primeiro tem que ressuscitar. Então não há comunicação de mortos com os vivos. E o texto ainda deixa mais claro: se não ouvem a palavra de Deus, ainda que alguém ressuscite, isso vai ser mais persuasivo do que o poder da palavra de Deus. Mas eu gostaria agora que você entendesse comigo o contexto exatamente de Saul. Qual foi o escorregadio caminho que levou Saul à necromancia? Irmãos, um pecado não acontece assim, sem um contexto. Para Saul estar indo a uma necromante, aconteceram várias coisas antes. Primeiro degrau da queda de Saul está lá no capítulo 13, versos 8 a 14. Quando diante de uma luta que eles teriam, uma batalha que teriam, o profeta Samuel, que era sacerdote e juiz de Israel, orienta Saul para esperá-lo, antes de travar a peleja. E diz a Bíblia que Samuel não estava presente, o tempo está passando, os soldados começam a pressionar Saul: olha, você tem que fazer alguma coisa, o inimigo se aproxima, a moral dos soldados está diminuindo, você é o líder, você tem que agir. E ele entra no primeiro passo da queda dele, quando ele escuta a voz do povo em vez de atender à voz de Deus. Chegou o momento em que ele desobedece a orientação do profeta e se torna um sacerdote, ou melhor, ocupa a posição de um sacerdote, não sendo ele sacerdote. E quando Samuel chegou e ele estava usurpando a posição de um sacerdote, ele foi confrontado. E o profeta disse: você rejeitou a palavra de Deus, você foi rebelde contra Deus, pois agora Deus rejeitou você, e Deus vai colocar alguém no seu lugar no reino. Não houve nenhuma demonstração de Saul de arrependimento, apenas de justificativa. Segundo o passo de queda dele, onde ele resvala e cai, está lá no capítulo 15 de 1 Samuel, versos 1 a 3 e 8 a 23. Quando Deus dá uma ordem para ele, para ser o instrumento do juízo divino contra Amaleque. E Saul deveria eliminar todos os amalequitas, todos os seus rebanhos, e diz a Bíblia que Saul poupa o rei e o melhor do rebanho. Quando Samuel chega e pergunta: você cumpriu a ordem de Deus? Ele diz: sim, cumpri. Samuel pergunta: mas que balido de ovelhas é esse que eu estou escutando? E aí se justifica de novo: não, eu na verdade reservei o melhor do rebanho para oferecer sacrifícios e holocaustos para Deus. Aí o profeta diz para ele: Deus não está interessado em sacrifício, Deus está interessado em obediência. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Mais uma vez Saul não obedece. Mais uma vez Saul peca e não se arrepende. Ele se justifica. Terceiro degrau da queda dele, terceiro passo de queda dele. No auge do seu desespero, ele é tomado por um ciúme descontrolado. Está lá no capítulo 18, 6 a 16. Uma música nas paradas de sucesso da FM de Israel perturba Saul. E a música era cantada nas praças pelas mulheres que diziam: Saul matou aos seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. E ele pensou: bom, esse camarada já está mais famoso do que eu. Agora só falta o reino. E a partir daquele dia, Saul não governa mais. O único projeto de Saul é matar Davi. Vale destacar que Davi era seu genro. Além de um problema institucional, ele tem agora um problema familiar. E Saul, com ódio, persegue Davi nas cidades, nos desertos e nas cavernas. E o ódio abre porta para os demônios. E agora ele a
atormentado por um espírito maligno. Esse ponto é tão grave, tão sério, que diz 1 Samuel 22, 18 e 19, que Saul manda matar uma cidade inteira, com os seus sacerdotes, com as crianças, por causa do ciúme e do ódio que ele sentia por Davi. Agora é que nós vamos entender que o auge da crise dele acontece quando ele vai consultar uma necromante. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Esse homem havia preparado todo o terreno para cair nessa armadilha do diabo. E por que ele vai consultar um necromante? Porque assim como ele não queria ouvir Deus, não queria se arrepender, queria fazer só a sua vontade, Deus o entregou a si mesmo. E não mais o ouvia, nem o atendia. Não o respondendo, nem por sonhos, revelação pessoal, nem por Urim, revelação sacerdotal, nem por profetas. E ele pensou então, se Deus não me ouve nem me responde, então eu procuro o diabo. Essa era a decisão dele. Porque os céus estavam em silêncio, ele vai bater na porta do inferno. E ele vai procurar uma necromante. A pergunta é agora: quais foram os sugestionamentos que levaram Saul àquela necromante? Em primeiro lugar, confira comigo. Agora nós vamos começar a trabalhar o texto. Procura ver comigo aí versículo 6. Eu quero que todos, por favor, que puderem, abram nesse texto, porque eu vou pedir que você me acompanhe na leitura. Vamos todos juntos ler o versículo 6? Se você tem versão atualizada. Se a sua versão é outra, então leia em silêncio. Mas quem tem atualizada, leia comigo o verso 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Note você aqui, que ele está vivendo uma profunda crise espiritual. Talvez você pergunte assim, mas por que Deus não falava mais com ele? Que Deus é esse insensível que não fala mais? Sabe o que está acontecendo aqui? É que na verdade Deus falou várias vezes e esse homem não quis ouvir. A Bíblia diz que aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, é quebrado repentinamente, sem que haja cura. Talvez o maior e mais terrível juízo que Deus pode exercer na vida de uma pessoa é entregar essa pessoa a ela mesma. Você não quer me ouvir? Tá bom, então eu não falo mais. Foi isso que aconteceu com ele. E então ele entra numa crise espiritual. Segundo lugar, ele está vivendo em meio a uma crise psicológica avassaladora. Confira comigo o versículo 5. Vamos ler juntos? Vendo Saul, o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Isso até parece com a experiência que o Brasil viveu nessa última terça-feira. Um pânico, um desespero. O texto aqui traz a ideia que o coração virou água. Esse homem está agora descompensado psicológica e emocionalmente. Depois de uma crise espiritual, ele é tomado por uma crise psicológica. Ele não tem capacidade mental, emocional para ser comandante em chefe de um exército. Está tomado de medo, desequilibrado, completamente desestruturado emocionalmente. Terceiro lugar, Saul estava sofrendo um processo de esgotamento físico. Confira o verso 20 comigo.
por favor. Parte B do versículo. E faltava-lhe as forças, leia aí. E faltava-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Note você que ele está vivendo uma crise espiritual, uma crise emocional e psicológica, e ele está esgotado fisicamente. Ele passa toda aquela noite viajando, nesse ambiente de desespero, disfarçado, usando a máscara da mentira, sem comer durante o dia inteiro, sem comer aquela noite toda, ele está fragilizado fisicamente. Veja você que o diabo vai preparando o território, vai minando pelas bordas, para que este homem seja vulnerável, joguete, a ser manipulado, dominado e controlado por forças hostis e demoníacas. Diz o texto, e lhe faltavam as forças. Aquela caminhada que ele fizera aquela noite eram mais de 20 quilômetros a pé, de noite, disfarçado. Esse era o contexto. Agora vamos olhar as tensões de Saul ao se envolver com aquela necromante. Primeiro, ele age contra a sua própria consciência. Leia comigo o verso 3. Vamos juntos? Pode ler comigo? Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Esse cara está agindo contra a sua consciência. E a pergunta é, por que ele havia desterrado, mandado embora da terra dele? Os médiuns, os adivinhos, os necromantes. Porque ele acreditava que a palavra de Deus era verdadeira. Que consulta aos mortos era algo abominável para Deus. Mas leia comigo, por favor, o verso 9, que não foi só o que ele fez aqui não, de desterrar não. Olha o 9, pode ler comigo? Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então ele não só desterrou, ele eliminou. E o que é eliminar? Matar. Agora, esse homem que expulsa de Israel os necromantes, esse homem que mandou eliminar os necromantes, agora ele mesmo, contra as suas convicções, contra a sua consciência, vai procurar uma necromante. Ele é um homem em crise. Há uma esquizofrenia enfiada dentro dele. Ele é um homem ambíguo, contraditório e paradoxal. Segundo lugar, ele perde completamente o temor de Deus. Veja o verso 9, o verso 10 agora comigo. Por favor, verso 10. Podem ler comigo? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. É muito petulante esse cidadão. Porque Deus havia dito que quem consultasse os mortos estaria debaixo de um juízo. Será abominação para Deus. Quem consultasse os mortos não veria uma alva. Quem consultasse os mortos em Israel deveria ser morto. E agora ele está dizendo, não, eu sou rei. Não importa o que Deus falou. Não importa o que Deus diz. Eu estou dizendo que não vai acontecer nada com você. Vem alguma coisa semelhante lá em Gênesis 3 com isso? Quando Satanás, por meio da serpente, diz para Eva, morre coisa nenhuma. Fica tranquilo. Deus falou, mas Deus não está levando nada a sério não.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Saul faz juramento em nome de Deus, prometendo o que ele não pode cumprir. Ele jura por Deus, invocando o diabo. Ele perde completamente o temor de Deus e se rebela contra Deus. Terceiro lugar, ele age com insolência. Olha o verso 8 comigo. Olha o verso 8 comigo. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. Olha como o diabo cega o entendimento das pessoas. Torna as pessoas tolas. Vocês acham que Saul podia se disfarçar? Diz a Bíblia que ele era o cara mais alto de Israel. Qualquer criança na rua podia identificar Saul. Porque o camarada, se ele tem baixa estatura, ele consegue botar uma perna de pau e se disfarçar. Mas quem é alto, como é que serra as pernas? Então ele era um tolo. Agora veja o que ele diz mais aí. Saul disfarçou e vestiu outras roupas, e se foi com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher, e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, que me faça subir aquele que eu te disser. Olha o verso 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Agora preste bem atenção. Samuel, durante o seu ministério, se afastou de Saul, porque Saul não queria levar Deus a sério. Agora Saul, depois de Samuel morto, quer que Samuel pecasse contra Deus para atender a sua vontade. Samuel era um profeta. Samuel conhecia a Bíblia. Samuel sabia que necromancia, consulta aos mortos, era abominação para Deus. Mas esse rei ímpio, esse rei louco, esse rei apóstata, quer que Samuel, mesmo depois de morto, atenda ao seu capricho, à sua vontade, e apareça numa sessão espírita, pelo espírito de feitiçaria, para falar com ele. Agora, o grande aspecto é o seguinte: já que Saul queria ouvir o Samuel da feitiçaria, o diabo produziu um Samuel para ele. O diabo forjou um Samuel para ele. E é o que nós vamos ver daqui a pouco no desenvolvimento dessa exposição. Quarto lugar, Saul age com credulidade excessiva. Olha os versos 12 a 14. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Vamos entender aqui algumas coisas. Há 3 maneiras de interpretar esse texto. A primeira delas é que o que aconteceu aqui foi um embuste. Não aconteceu nada aqui. Não apareceu ninguém aqui. Tudo isso aqui foi uma armação. Isso aqui foi um teatro. Pensa assim, Júlio Andrade Ferreira. Os de cabecinhas brancas aqui sabem quem foi Júlio Andrade Ferreira. Ele escreveu um livro, Espiritismo, e nesse livro ele defende essa tese, que aqui foi um embuste. A segunda interpretação desse texto é que Deus, na sua soberania, permitiu que o verdadeiro Samuel aparecesse aqui. Infelizmente, pais da igreja chegaram a pensar assim, como Agostinho de Hipona, como Justino Mártir. E hoje alguns estudiosos, por exemplo, Warren Wiersbe,
como a nota de rodapé da Bíblia de Genebra em inglês. A nota de rodapé da Bíblia Genebra em português já não concorda com isso. E eu pessoalmente também não posso concordar. E vou dizer por que daqui a pouco. E a terceira maneira de entender esse texto é que de fato apareceu aqui um falso Samuel. Que não foi apenas um teatro. Que não foi apenas uma embromação. Que de fato apareceu alguém aqui sim. E obviamente não foi o profeta de Deus. O que apareceu aqui foi um espírito enganador. O que apareceu aqui foi um falso Samuel, o Samuel da feitiçaria. E assim pensaram os reformadores do século XVI. Agora notem vocês que quem vê esse suposto Samuel não é Saul. Quem vê esse suposto Samuel é a mulher. É a mulher. E se você perceber, bom, mas a descrição é muito parecida com Samuel. Ô gente, se Saul era um camarada indisfarçável, também o era Samuel. Samuel era uma figurinha carimbada em Israel. Qualquer criança podia escrever quem era Samuel. Ele foi o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz da sua geração. Agora, se você quiser saber, um dos pontos que amarram as pessoas no espiritismo e sobretudo na necromancia, consulta aos mortos, é que o diabo também conhece detalhes da vida das pessoas. E aí numa sessão dessa, aparece um ser desse, que se transfigura até em anjo de luz para enganar, e dá detalhes da vida da pessoa, dá detalhes do corpo da pessoa, dá detalhes do passado da pessoa, e nessas informações, captura as pessoas pelos laços do engano. Porque algumas cenas do suposto Samuel passa a ideia de que era ele mesmo, se nós não olharmos mais atentamente. Agora, em quinto e último lugar, antes de entrarmos com o nosso ponto que é nevrálgico aqui para o estudo, é que Saul age com total desrespeito a Deus e a Samuel. Veja o verso 15. Pode ler comigo? Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Percebeu aqui o que está acontecendo? Saul está dizendo o seguinte: Deus não quer falar comigo, Samuel. Mas eu quero que você fale. Já que Deus não quer falar, eu quero que você fale. Eu quero que você se coloque acima de Deus. E se você perceber, Saul no tempo todo se sente o centro do universo. Ele quer que até Deus se curve. Ele é insolente. Ele é prepotente. E ele quer que Samuel desobedeça a Deus para cumprir o seu desejo caprichoso. Esse é o contexto, irmãos. Esse é o pano de fundo para nós entendermos o ponto que nós vamos entrar agora. É possível os mortos se comunicarem com os vivos? Eu quero lhe dar então 9 argumentos para dizer que não é possível. Quais são os argumentos? Primeiro argumento, o argumento bíblico, de que os mortos não se comunicam com os vivos. Vamos pegar, por exemplo, o texto de 2 Samuel 12, 23. Você conhece lá
O caso do filho de Davi. Davi adulterou com Batseba, ela engravidou, e Deus mandou o profeta Naã confrontar o rei. E numa das palavras de juízo de Deus a Davi, era essa: o menino, fruto do adultério, vai morrer. E Davi orou, e Davi jejuou, e não teve jeito não. Deus cumpriu a palavra dele e o menino morreu. Quando o menino morreu, Davi disse: eu irei a ele, mas ele jamais virá a mim. Em outras palavras, quem está vivo, um dia morre e vai encontrar-se. Quem está morto, nunca mais volta para se comunicar com os vivos. Se você ler Salmo 146, 4, está escrito: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Em outras palavras, não há mais atividade entre os vivos daqueles que já morreram. Não há mais comunicação. Isaías 8,19 pergunta: a favor dos vivos, se consultarão os mortos? Já que é uma pergunta retórica, a resposta é não. Não. E claro, o texto de Lucas 16 é peremptório, é decisivo, é categórico. Não há essa possibilidade. Porque quando o rico no inferno pede para que fosse enviado Lázaro à casa de seus irmãos, a resposta foi essa: ainda que alguém se levante dentre os mortos, não se deixarão persuadir, se não ouvem Moisés e os profetas. Segundo argumento, de que não é possível necromancia, consulta aos mortos. O Senhor não respondeu a Saul por meio dos profetas. Versículo 6. Confira aí. Consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Se Samuel fosse verdadeiramente quem apareceu ali, naquela sessão, Deus teria falado com Saul por meio de profetas, porque Samuel era um profeta. Vale destacar que esse texto foi registrado depois desse ocorrido, não foi na mesma hora. Logo, se Deus não falou com ele por meio de profetas, não era Samuel, porque Samuel era profeta. E mais, agora eu preciso que você leia um texto comigo. Vá para 1 Crônicas 10. Por favor, 1 Crônicas 10, 13 e 14. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Leia com voz bem audível comigo, por favor, todos que têm versão atualizada. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Vamos juntos? Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Agora vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Saul consultou uma necromante e não ao Senhor. Por isso Deus o matou. Se ele tivesse consultado a Samuel, o profeta, ele teria consultado o Senhor. Porque nenhum profeta fala de si mesmo, senão da parte de Deus. Se ele tivesse consultado o profeta, Deus não o mataria. Deus o mata porque consulta uma necromante. Logo não é o Samuel que está aí. É um espírito enganador que está aí. É um espírito enganador que está aí.
Logo, Deus não poderia ser contraditório. Terceiro argumento. Não há mudança de atitude depois da morte. Vamos entender isso aqui. Samuel foi um profeta de Deus íntegro. Ele chegou a dizer para a nação que eles não podiam denunciá-lo de qualquer pecado, de ganância, de suborno. Ele era um homem irrepreensível. Ao longo da vida, irrepreensível. Morreu como homem irrepreensível. Pecaria ele contra Deus depois de morto? Eu pergunto a vocês, é possível que alguém que morra em Cristo peque depois de morto? É possível que alguém altere o seu estado depois de morto? É possível que um ímpio se torne santo depois de morto e que um santo se torne ímpio depois de morto? Absolutamente não. Ora, se a necromancia era um pecado, se a necromancia era abominação, permitiria Deus que um santo seu, que está com ele na glória, pecasse contra Deus depois de morto? Impossível. O próprio Samuel já havia dito isso, que rebelião é como pecado da feitiçaria. Então, obviamente, não poderia ser o verdadeiro Samuel que apareceu naquela sessão espírita, naquela sessão mediúnica. Quarto argumento. Uma pessoa salva não pode se corromper depois da morte. O que acontece quando um crente morre, irmãos? O que acontece? Diz Hebreus 12, que seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Diz 2 Coríntios 5,8, que quando um crente morre, ele deixa o corpo para habitar com o Senhor. Diz Filipenses 1,23, que quando um crente morre, ele parte para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Diz o Salmo 73,24, que quando um crente morre, ele entra na glória. Agora, alguém que já foi aperfeiçoado, que está com Cristo, que está na glória, que está no seio de Abraão, que está na bem-aventurança eterna, que está no céu, inverteria este estado de glorificação e pecaria contra Deus? Seria possível alguém que já está na glória reverter esse processo para cumprir o capricho de um rei apóstata e atender a uma convocação de uma feiticeira para vir aqui comunicar com os vivos, sendo esta prática uma abominação para Deus? A resposta é um rotundo, eloquente e sonoro não. Quinto argumento. O descanso dos salvos não pode ser interrompido. Diz Apocalipse 14:13, que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Agora, nota uma coisa, essa ideia de comunicação com os mortos pressupõe que os vivos manipulam os mortos. Pressupõe que um santo de Cristo na glória pode ser incomodado no seu descanso eterno ao chamado de um feiticeiro. De que aqueles que estão na glória estariam vulneráveis ao desejo e ao capricho de qualquer necromante. Isso não combina com a verdade da Escritura, e se está na contramão da nossa fé, isso é colocar Deus contra o próprio Deus. É por isso que, se Deus tivesse permitido
Samuel aparecer ali para depois matar a Saul por ter consultado a necromante, seria uma coisa contraditória. Sexto argumento. Os que praticam a necromancia não serão salvos, a não ser que se arrependam. Está escrito isso na Escritura. Deuteronômio 18, 10 e 11 é abominação para Deus. Isaías 8, 19 e 20 diz que aqueles que praticam não verão a alva. Gálatas 5, 19 e 21 diz que feitiçaria é obra da carne, e os que praticam estas obras não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 8, diz que os feiticeiros serão lançados no lago de fogo. E Apocalipse 22, 15 diz que os feiticeiros não entrarão, ou seja, ficarão de fora da cidade santa. E 1 Crônicas 10, 13 e 14 diz que Deus matou Saul, porque consultou a necromante. Portanto, irmãos, acreditar que foi o verdadeiro Samuel que apareceu naquela sessão espírita é contraditório, está na contramão da sã interpretação das Escrituras. Agora vejam, por favor, o sétimo argumento. Sétimo argumento: os salvos estão no céu e não no abismo. Confira comigo, por favor, o versículo 11. Volte para lá comigo, 1 Samuel 28. Olha aí, por favor. Versículo 11. Então lhe disse a mulher, você pode ler comigo o verso 11 em voz bem alta, clara. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir, Samuel. Vamos entender uma coisa muito clara aqui. O Espiritismo acredita nisso. Nas sessões espíritas, de invocação de mortos, de necromancia, quem é que é invocado? Ou o que é invocado? O corpo de quem morreu ou o espírito de quem morreu? É o espírito. Porque o corpo foi feito do pó, é pó e volta ao pó. E pó não sente, não fala. Pó é insensível. O Espiritismo crê nisso. Quem fala, quem se comunica é o espírito de quem morreu. Agora, eu pergunto a vocês, para onde vai o espírito de alguém salvo? Para cima ou para baixo? Para o céu ou para o abismo? Se fosse o verdadeiro Samuel, ele não podia subir, ele tinha que descer. Ele tinha que descer. Perceberam? Se fosse o verdadeiro Samuel, ele tinha que descer. Mas o Samuel do Espiritismo, o Samuel da feitiçaria, o Samuel dessa pitonisa, subiu. Ele estava no abismo. Então não era o Samuel da Bíblia. Esse Samuel subiu mesmo. Esse Samuel subiu mesmo, porque ele estava no abismo, porque não era o verdadeiro Samuel. Então percebam vocês que esse falso Samuel precisou subir, porque esse falso Samuel de fato estava no abismo. Esse foi o Samuel forjado para enganar Saul. Oitavo argumento. Saul não viu Samuel. Olha o verso 14 comigo, 13 e 14. Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura?
Respondeu ela: vem subindo um ancião, envolto numa capa. Agora leia comigo a parte B do verso 14, todo mundo. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul nunca viu Samuel. Ele não viu em momento nenhum. Quem viu foi a feiticeira, ele não. Está escrito aqui, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se. A partir desse verso 14, trava-se um diálogo, porque o texto é uma narrativa. Quando diz no verso 15, Samuel disse a Saul, é porque ele tinha entendido que era Samuel, e aí o relato passa como uma narrativa, como se fosse Samuel. Ele não viu nada. Eu tenho outro argumento interessante aqui. Confira o verso 15 agora. Samuel disse a Saul. Esse verbo disse no hebraico, ob, é a mesma palavra para ventríloco. Quem que é um ventríloco? Se vocês já assistiram o pastor Josué, que hoje trabalha como um capelão lá no Mackenzie, e lá em Pinheiros também, ele tem um boneco chamado Barnabé. E aí ele está usando o Barnabé, e você olha atentamente, parece que o boneco está falando. Só que o ventríloco fala no cantinho da boca, usando uma outra voz, se passando por outra pessoa. Ele representa um papel, que não é ele mesmo. Essa palavra do verso 15 aqui, Samuel disse a Saul, é exatamente a palavra para ventríloco. É o disse do ventríloco. É fala em nome de alguém que não é ele. O Espírito Santo que inspirou esse texto, não colocou essa palavra aqui de forma desproposital. Isso é para mostrar para nós com muita clareza que quem aparece nessa sessão não é o verdadeiro Samuel, é o falso Samuel, é o Samuel produzido pelo ocultismo. Mas eu quero usar o último argumento, o nono e último argumento. As profecias do falso Samuel não se cumpriram. Você pode abrir comigo lá em Deuteronômio 18, 22, por favor. Deuteronômio 18, 22. Será que a igreja poderia ler comigo, todos nós? Eu já estou encerrando. 18, 22. Todos juntos, por favor. Deuteronômio 18, 22. Todos juntos? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Nós deveríamos ler esse texto com temor e tremor, sobretudo diante da realidade da chamada igreja evangélica brasileira. Quando tanta gente está profetizando em nome de Deus, coisa que Deus nunca disse. Deus nunca disse. E a profecia não se cumpre no sentido de proporcionalidade, não. 50%, 60%. Porque eu posso profetizar que vai dar sol amanhã. De repente, tem uma boa chance de dar sol. Posso profetizar que o Brasil, de repente, ganha da Holanda. De repente, né? Acidente acontece. A profecia bíblica, ela é 100% confiável. Ou não é profecia bíblica. Se era Samuel mesmo, ele não podia falhar. Ele era um profeta de Deus. E vamos ver se a profecia do suposto Samuel se cumpriu. Primeiro, as profecias do falso Samuel falharam quanto ao tempo. Olha comigo
Volta lá, por favor, 1 Samuel 28, 19. 28, 19. Está escrito assim: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Quando que, quem está falando isso é o Samuel, morreu. Ele morreu. Está escrito aqui que ele morreu. Tá? Versículo 3, Samuel já era morto. Você está dizendo, amanhã estareis comigo, o que significa isso? Meu cara, amanhã você está morto. Amanhã você está morto, varão. Agora, o que é amanhã? Amanhã é um futuro incerto? Bom, se amanhã é um futuro incerto, falou nada. Que eu possa dizer para vocês que amanhã você e eu estaremos mortos também. Daqui a 120 anos, se Jesus não voltar, a Terra tem 7 bilhões de habitantes. Sabe quem já está morto daqui a 120 anos? Todo mundo. Todo mundo. Então esse tipo de profecia, vaga, inespecífica, era chamada de profecia délfica. Não quer dizer nada. Amanhã todo mundo vai morrer. Mas se ele quis dizer amanhã, o dia depois de hoje, a profecia não se cumpriu. Não se cumpriu. Quer ver um exemplo que não se cumpriu? Olha comigo aí, 18, capítulo 28, versículo 25. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Então eles se levantaram dali da feiticeira naquela mesma noite, certo? Agora veja 29 e 11. Então Davi, de madrugada, se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. No outro dia, de madrugada, já tinha passado mais um dia, a guerra ainda não tinha acontecido. Então, já era outro dia, o Saul estava vivo ainda. Agora olha capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, Ziclag, Saul estava vivo ainda. Tinha passado 4 dias. Confira ainda. Versículo 17 do capítulo 30. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Já são 5 dias. Saul está vivo ainda. Agora olha comigo, capítulo 31, versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. No outro dia, Saul está vivo ainda. Portanto, Saul não morreu no dia seguinte, conforme o suposto Samuel havia profetizado. Aliás, se você fizer bem as contas, o Saul morreu uns 18 dias depois de proferidas as profecias do suposto Samuel. Logo, a profecia não se cumpriu em relação ao tempo. Se não se cumpriu, era um falso profeta. Se não se cumpriu, não podia ser o profeta Samuel da Bíblia. Segundo ponto, as falsas profecias falharam quanto aos fatos. Olha o verso 19 de novo comigo. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Saul não morreu nas mãos dos filisteus. Saul não caiu nas mãos dos filisteus. Saul se matou. Saul caiu nas mãos dele mesmo. Logo, a profecia não se cumpriu no que tange aos fatos. Terceiro, as profecias do falso Samuel falharam em relação às pessoas. Olha o verso 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e quem mais? E teus filhos estareis comigo. Qual era a profecia do Samuel aí? Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte. E eu pergunto, morreram todos os filhos de Saul? Não morreram. Quem morreu naquela batalha? Jonatas, Abinadab e Malquizua. Mas Isbosete,
Armone e Mefibosete, filhos de Saul, não morreram. Logo, a profecia não se cumpriu em relação aos filhos de Saul, às pessoas. Último lugar, as profecias falharam quanto ao lugar para onde foi Saul. Veja comigo o verso 19 de novo. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis com quem? Comigo. Onde estava o verdadeiro Samuel? No céu. Para onde foi Saul? Eu não sei. Mas tudo indica que ele viveu na impiedade e morreu na impiedade. Para onde foram os filhos de Saul? Eu não sei. Mas Jonatas, filho de Saul, era um homem piedoso. E muito provavelmente foi para um outro lugar distinto do seu pai. Agora, a profecia se cumpriu. Porque é muito provável que Saul foi exatamente para o mesmo lugar desse Samuel do Espiritismo aqui. Ele foi exatamente. É muito provável que o Saul foi exatamente para o mesmo lugar desse falso Samuel, que estava no abismo. Logo, irmãos, nós precisamos parar aqui e dizer o seguinte: nós não podemos concordar com aqueles que querem forçar esse texto a afirmar que Deus permitiu que o profeta Samuel apareceu aqui. Deus não é Deus de confusão. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E há duas maneiras de você interpretar a Bíblia. Primeiro, a Bíblia explica a própria Bíblia. Deus não poderia dizer é abominação. Em favor dos vivos se considerarão os mortos. Aqueles que praticarem necromancia jamais verão a alva. Os necromantes, os feiticeiros, não entrarão na cidade, serão lançados no lago do fogo. Deus não poderia lançar tal sentença sobre os feiticeiros, necromantes, se Ele mesmo permite o seu profeta aparecer nessa sessão. Então a Bíblia não pode se contradizer, Deus não pode se contradizer. Segundo o princípio hermenêutico, você esclarece um texto obscuro à luz de um texto claro, e não um texto claro à luz de um texto obscuro. Se esse texto é um texto complexo, nós precisamos buscar luz nos textos claros. E o que é que os textos claros dizem? Que necromancia, consulta aos mortos, é abominação. Que necromancia é um pecado tão grave que os feiticeiros não deveriam viver. Que era um pecado tão grave que aqueles que praticam não entrariam na cidade santa, mas seriam lançados no lago do fogo. Logo, irmãos, nós deveremos cada dia mais nos firmar na palavra de Deus, entendendo que ela é a autoridade máxima na nossa vida. E nós deveríamos mais, entendendo a gravidade desse pecado, orarmos por aqueles que estão ainda presos nessas teias, nesse cipoal, e nos esforçarmos para, com grande compaixão e misericórdia, levar a eles o evangelho que salva, que liberta e que transforma. Que Ele nos abençoe nesta noite. Amém. Meus irmãos, vamos encerrar. Convido você a ficar em pé. E nós vamos cantar mais um hino. Vou pedir a ajuda do Silas. Hino de número 134. Ó, buscai não as riquezas deste mundo de incertezas. Eu quero convidar você que está aqui, se você quiser participar desse momento também de culto, você pode vir à frente, consagrar a Deus uma oferta para a obra
aqui que nós temos aqui na igreja. É uma oportunidade que Deus dá a você para participar desse ministério. Nossa igreja, o conselho da igreja que dirige a igreja, nós nunca tivemos nenhuma opção de lucro. Essa questão da venda dos livros do Hernandes, tem a pessoa encarregada, nada disso vem como subsídio ou qualquer tipo de coisa para a igreja. Mas acreditamos, e eu sobretudo acredito, que é um privilégio poder contribuir no reino de Deus. Se você quiser fazer isso, se Deus colocar no seu coração, esteja com liberdade, venha à frente. Nós vamos cantar este hino que fala das riquezas do céu. E você pode vir à frente, consagrar a Deus essa oferta para a obra dele. Cantemos. Hein? Ó, buscai não as riquezas deste mundo de incertezas, as do céu não têm tristezas. Ó, buscai, assim buscai. Ó, buscai não as loucuras que só trazem amarguras, mas delícias santas puras. Ó, buscai, assim buscai. Ó, Jesus, buscai primeiro ao real, fiel Cordeiro, ao amigo verdadeiro. Ó, buscai-o, sim, buscai. Sim, buscai o Deus bendito, cujo amor é inaudito, inefável, infinito. Ó, buscai-o, sim, buscai. Vamos orar. Convido o reverendo Juliano que vem aqui à frente. Posso orar, depois eu vou impetrar a bênção e convido todos para esse momento de ter esse lanche que é oferecido graciosamente pela igreja a todos aqui. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra nos santifica, a tua palavra dirige o nosso caminho, a tua palavra aplana os nossos passos. A tua palavra é vida, a tua palavra nos corrige, a tua palavra nos exorta e a tua palavra nos prepara a respondermos a todos aqueles que pedem a razão da esperança que há em nós. Que no nome de Jesus a tua palavra esteja dentro do nosso coração. Palavra que fora ministrada nessa noite pelo teu servo, reverendo Hernandes, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o restaure, o renove, que o Senhor o fortaleça e continue dando força, vigor físico e vigor espiritual, para que Ele continue o ministério de trazer a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Abençoa, Senhor, aqueles que vieram aqui nesta noite e que nós saiamos deste momento e deste encontro renovados e fortalecidos pela palavra do Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos muito por essa noite gostosa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos guarde, nos dirija e nos ilumine, e que a palavra do Senhor seja sempre a nossa única regra de fé e prática, agora e para sempre. Amém. Assentemos. Irmãos, vou pedir ao Juliano e convidar também o nosso irmão Paulo Renato, que acompanhe o reverendo
Hernandes, ele vai sair aqui por trás para ir lá, porque tem um momento de autógrafo. Quero agradecer de uma maneira muito especial o presbítero Alberto. Onde está o Alberto? Alberto, fica em pé aí. O presbítero Alberto é o sócio, proprietário, melhor dizendo, da Z3, uma livraria que tem abençoado muito a igreja evangélica, e ele, de uma maneira muito abençoada e gentil, trouxe o reverendo, deu uma carona para o reverendo, e agora vai levá-lo de volta, e vai talvez até Campinas levá-lo. Muito obrigado, Alberto. Que Deus recompense a sua vida. Muito obrigado por essa sua colaboração aqui com a nossa igreja Jardim de Oração. E para descontrair, agora quando nós fomos comer a nossa canjica, os primeiros a serem servidos vão ser o Rogério e o José Luiz, os dois argentinos que são membros da igreja. Deus abençoe a todos, até mais tarde. Vamos ali para baixo. Teus olhos são como a luz da lua, e a tua voz como o som do mar. O teu silêncio é o meu refúgio e o meu conselho para caminhar. No teu abraço renasce um sonho, no teu carinho desfaço a dor.